Você foi ao mercado essa semana e colocou frutas no carrinho. Tenho quase certeza disso. Talvez manga, talvez abacaxi, talvez morango. Você fez isso porque aprendeu a vida toda que fruta faz bem, que fruta é saúde, que fruta é o que você deve comer no lugar do biscoito, do doce, da besteira, e durante décadas essa lógica fez sentido. O problema é que ninguém te contou que depois dos 60 anos, algumas frutas que você considera aliadas da sua saúde estão silenciosamente trabalhando contra os seus ossos. Não de vez em quando, todo dia, a cada mordida. Eu sei que isso parece difícil de acreditar. Fruta destruindo o osso? Parece o contrário de tudo que você já ouviu. Mas é exatamente essa crença, essa certeza de que fruta só faz bem, que faz com que mulheres acima dos 60 continuem consumindo essas 5 frutas sem questionar, enquanto a densidade óssea vai caindo, as dores nas costas vão aumentando e o risco de fratura vai crescendo em silêncio. Hoje eu vou te mostrar quais são essas 5 frutas, por que elas se tornam problemáticas especificamente depois dos 60 anos e o que acontece dentro dos seus ossos quando você as consome da forma errada ou na quantidade errada. E não sai daqui antes de chegar à fruta número 3, porque ela é a mais traiçoeira de todas. É aquela que praticamente todo nutricionista recomenda de forma geral, mas que para mulheres na pós-menopausa pode estar acelerando exatamente o processo que você mais teme. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes, nutricionista com 30 anos de experiência, atendendo mulheres na maturidade. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo agora para o grupo da família no WhatsApp, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar a saúde de uma mulher que você ama. Antes de entrar nas 5 frutas, preciso te contar sobre Dona Sônia. Sônia tem 64 anos, mora em Campinas, é aposentada, cuida da casa, caminha 3 vezes por semana e sempre se orgulhou de comer bem. Quando ela veio me consultar pela primeira vez, trouxe um diário alimentar que ela mesma tinha feito. Café da manhã com mamão e iogurte, lanche da manhã com uma laranja, almoço com salada e suco de abacaxi, lanche da tarde com morango e granola, jantar leve. Ela olhou para mim esperando um elogio. Eu olhei para aquele diário e entendi imediatamente por que a densitometria óssea dela tinha dado um resultado que o médico classificou como osteopenia avançada, a um passo da osteoporose. A dieta da Dona Sônia estava cheia de frutas. O problema era quais frutas, em que quantidade, em que combinação e em que momento do dia ela estava consumindo. Cada escolha que ela achava saudável estava, na prática, interferindo com a absorção do cálcio que os ossos dela desesperadamente precisavam. Para entender por que isso acontece, você precisa entender uma coisa sobre o osso que a maioria das pessoas não sabe. O seu osso não é uma estrutura morta e estática como uma pedra. Ele é um tecido vivo, em constante renovação. Todo dia do seu corpo existem células chamadas osteoblastos, que constroem osso novo, e células chamadas osteoclastos, que quebram osso velho. Quando você é jovem, a construção supera a destruição. Os ossos ficam densos, fortes, resistentes. Mas depois dos 60 anos, especialmente nas mulheres que já passaram pela menopausa, esse equilíbrio muda. A queda do estrogênio acelera a ação dos osteoclastos, as células que destroem o osso. A construção fica mais lenta, a destruição fica mais rápida, e o resultado é a perda progressiva de massa óssea. Nesse cenário, cada nutriente que você consome ou deixa de absorver faz uma diferença enorme. O cálcio é o principal tijolo de construção do osso. A vitamina D é o que permite que o cálcio entre de verdade nas células ósseas. O magnésio é o que ativa a vitamina D. O fósforo em excesso rouba cálcio dos ossos. O ácido oxálico em excesso bloqueia a absorção de cálcio no intestino. E é aqui que as frutas entram. Algumas frutas, consumidas em excesso ou no momento errado, carregam substâncias que interferem diretamente nessa cadeia. E você vai entender exatamente como isso acontece quando eu te mostrar cada uma das 5. Vamos começar pela primeira fruta, o abacaxi. O abacaxi é uma fruta deliciosa, rica em vitamina C, com uma enzima chamada bromelina, que todo mundo elogia porque ajuda na digestão e tem efeito anti-inflamatório. Até aqui, tudo bem.
O problema do abacaxi para mulheres acima dos 60 não está no que ele tem, mas no que ele faz quando consumido em excesso, especialmente na forma de suco. O abacaxi é uma fruta com alta acidez e com teor considerável de açúcar natural. Quando você toma suco de abacaxi, que concentra de 2 a 3 frutas em um único copo, você está entregando uma carga grande de frutose para o seu organismo de uma vez só. O que a maioria das pessoas não sabe é que o consumo excessivo de frutose está associado ao aumento da excreção urinária de cálcio. Isso significa que o cálcio que deveria ir para o seu osso está sendo eliminado pela urina antes de chegar lá. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research mostrou que o consumo elevado de frutose está relacionado à menor densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa. Não é o abacaxi em si que é o vilão. É a quantidade e a forma. Uma fatia de abacaxi como sobremesa não representa nenhum risco. O problema é o copo de suco de abacaxi todo dia no almoço, a tigela de abacaxi picado que substitui o lanche da tarde, o hábito de usar abacaxi como base de vitaminas. Nessa frequência e nessa quantidade, a frutose concentrada está contribuindo para que o cálcio que você ingere não chegue onde precisa chegar. A segunda fruta é o morango. Eu sei. O morango é uma das frutas mais amadas e mais recomendadas para a saúde. É rico em vitamina C, em antioxidantes, tem poucas calorias, tem fibras. Parece perfeito e, para a maioria dos aspectos da saúde, é realmente uma boa escolha. O problema específico do morango para os ossos de mulheres acima dos 60 está em uma substância chamada ácido oxálico. O morango é uma das frutas com maior teor de oxalato, que é a forma que o ácido oxálico assume dentro do corpo. Deixa eu te explicar o que o oxalato faz dentro do seu intestino. Quando você come um alimento rico em cálcio, seja leite, seja brócolis, seja sardinha, seja qualquer fonte, esse cálcio precisa ser absorvido pelo intestino para chegar ao sangue e depois aos ossos. Mas se você consumiu oxalato junto com essa refeição ou próximo a ela, acontece uma reação química dentro do intestino. O oxalato se liga ao cálcio e forma uma substância chamada oxalato de cálcio. Essa substância é insolúvel. Ela não atravessa a parede intestinal. Ela simplesmente vai embora nas fezes. O cálcio que estava disponível para os seus ossos foi literalmente sequestrado pelo oxalato e eliminado sem ser aproveitado. Quando Dona Sônia comia morango no lanche da tarde com granola, que tinha sementes de gergelim, que também é rico em cálcio, ela estava criando essa reação no próprio intestino dela, sem saber. O cálcio do gergelim estava sendo bloqueado pelo oxalato do morango. Isso não significa que você nunca pode comer morango. Significa que comer morango junto com ou logo após fontes de cálcio é um erro silencioso que afeta diretamente a absorção do mineral mais importante para os seus ossos. A terceira fruta é a que eu preciso que você preste muita atenção, porque ela vai surpreender você. É a laranja. A laranja é possivelmente a fruta mais recomendada pelos profissionais de saúde no Brasil. Vitamina C, antioxidantes, flavonoides, fibras quando comida inteira. E eu não estou aqui para dizer que a laranja é ruim. Ela não é. O problema é específico. Acontece com mulheres acima dos 60 e está relacionado a uma combinação que parece perfeita na teoria, mas que na prática está sabotando a saúde óssea de milhares de mulheres. Muitas mulheres acima dos 60 tomam suplemento de cálcio pela manhã. Outras tomam leite ou comem queijo no café da manhã. E logo em seguida, ou até junto, tomam o suco de laranja. Parece o café da manhã mais saudável possível. O problema é que a laranja, especialmente na forma de suco, tem acidez elevada, e o cálcio, para ser absorvido pelo intestino, precisa de um ambiente com acidez controlada. Quando você inunda o intestino com ácido cítrico da laranja junto com o cálcio, você altera o pH do ambiente intestinal de um jeito que prejudica a absorção do mineral. Existe ainda um segundo problema específico das mulheres que tomam medicamentos para osteoporose, especialmente os bisfosfonatos, que são remédios como alendronato e risedronato, muito prescritos para mulheres acima dos 60. Esses medicamentos precisam ser tomados com água pura, em jejum, e a pessoa precisa ficar em pé por pelo menos 30 minutos depois. O suco de laranja tomado próximo ao horário desses medicamentos interfere diretamente na absorção deles. A vitamina C da laranja e os compostos ácidos dela formam quelatos com o medicamento, reduzindo sua biodisponibilidade.
você está tomando o remédio, mas absorvendo uma fração do que deveria absorver. Novamente, o problema não é comer uma laranja. O problema é o suco de laranja em jejum, junto com o suplemento de cálcio ou com o medicamento para osteoporose, hábito que muitas mulheres têm todos os dias, sem saber que estão neutralizando exatamente o que deveriam estar potencializando. A quarta fruta é o mamão. Essa vai doer em muita gente, porque o mamão é praticamente um símbolo de saúde no café da manhã brasileiro. Minha avó comia mamão todo dia. A minha mãe comia mamão todo dia. Eu como mamão. É o que muitas mulheres pensam quando chegam a essa parte. E eu entendo. O mamão realmente tem benefícios importantes. Rico em vitamina A, vitamina C, papaína que auxilia a digestão, fibras que regulam o intestino. Para a função intestinal, ele é de fato muito útil. O problema do mamão para os ossos está em dois fatores combinados que se tornam especialmente relevantes depois dos 60 anos. O primeiro é o índice glicêmico. O mamão maduro, especialmente o mamão formosa, que é o mais consumido no Brasil, tem um índice glicêmico relativamente alto para uma fruta. Quando você come uma fatia grande de mamão bem maduro em jejum, a glicose sobe rapidamente no sangue. O pâncreas libera insulina para controlar essa glicose. Esse pico de insulina, quando acontece de forma repetida e frequente, está associado a um processo inflamatório sistêmico de baixo grau. E aqui vem o que poucos profissionais explicam claramente. A inflamação crônica de baixo grau, aquela que você não sente, mas que está presente o tempo todo no organismo, é um dos principais inimigos do osso na pós-menopausa. Ela ativa os osteoclastos, aquelas células que destroem o osso, e inibe os osteoblastos, as células que constroem. Uma tigela grande de mamão bem maduro todo dia em jejum, especialmente para mulheres com resistência à insulina ou pré-diabetes, que é extremamente comum após os 60 anos, está contribuindo para esse estado inflamatório silencioso que está corroendo a estrutura óssea por dentro. O segundo fator do mamão é que ele é naturalmente pobre em cálcio e em vitamina D. Isso parece óbvio, mas é relevante no contexto da sua rotina alimentar. Quando o mamão domina o café da manhã e o lanche, ele ocupa o espaço que poderia ser de alimentos muito mais ricos em nutrientes essenciais para o osso. A mulher que come mamão com granola no café da manhã e fruta de novo no lanche está chegando ao almoço sem ter consumido praticamente nenhuma fonte significativa de cálcio ou proteína nas primeiras horas do dia. E as primeiras horas do dia são críticas para a saúde óssea, porque é quando o cortisol está mais alto e o metabolismo ósseo está mais ativo. A quinta fruta é a uva. A uva tem uma reputação impecável. Resveratrol, antioxidantes poderosos, proteção cardiovascular. Artigos científicos elogiam a uva. Médicos recomendam. A uva passa é indicada para anemia. Parece que a uva só pode fazer bem. E para a saúde cardiovascular e para outros aspectos do organismo, ela de fato tem benefícios documentados. Mas para os ossos de mulheres acima dos 60, a uva esconde dois problemas que raramente são mencionados. O primeiro é o teor de frutose. A uva, especialmente a uva passa, tem uma das maiores concentrações de frutose entre as frutas comuns no Brasil. A uva passa, em particular, é um concentrado de açúcar. 100 gramas de uva passa tem mais de 60 gramas de carboidratos, a grande maioria frutose. E como eu expliquei quando falei do abacaxi, o excesso de frutose está diretamente associado ao aumento da excreção de cálcio pela urina. É cálcio saindo do organismo em vez de ir para o osso. O segundo problema da uva para os ossos é menos conhecido, mas igualmente importante. A uva, especialmente a uva roxa e a uva passa, tem um teor moderado de oxalato. Não tão alto quanto o morango, mas significativo quando consumida em grandes quantidades. Mulheres que têm o hábito de comer punhados de uva passa na granola do café da manhã, de comer cacho de uva como lanche da tarde, estão somando uma carga de oxalato e frutose que, juntos, prejudicam tanto a absorção quanto a retenção de cálcio no organismo. Agora eu preciso te contar o que aconteceu com Dona Sônia depois que ela veio me consultar. Ela saiu do meu consultório naquele primeiro dia um pouco assustada, porque em menos de uma hora tinha entendido que o café da manhã que ela considerava perfeito estava contribuindo para a osteopenia que o médico tinha detectado. Mas ela também saiu aliviada, porque entendeu que o problema não era a fruta em si, era o padrão de consumo. E que mudar esse padrão estava completamente ao alcance dela.
A primeira coisa que fizemos foi separar o consumo de frutas ricas em oxalato das refeições que continham cálcio. O morango saiu do lanche que tinha granola com gergelim e foi para outro momento do dia, longe de qualquer fonte de cálcio. O suco de laranja foi adiado para pelo menos 45 minutos depois do suplemento de cálcio e do medicamento para a osteoporose. O mamão continuou no café da manhã, mas em porção menor e acompanhado de uma fonte de proteína, que reduz o pico glicêmico. O abacaxi deixou de ser suco e voltou a ser fruta em fatias, em quantidade moderada. A uva passa saiu da granola diária e virou um ingrediente esporádico. Em 6 meses, a dona Sônia fez nova densitometria. A perda óssea tinha estabilizado. Em 12 meses, o resultado mostrou uma discreta melhora na densidade óssea, algo que o médico dela chamou de inesperado para a faixa etária e para o estágio em que ela estava quando começou. Ele perguntou o que ela tinha mudado. Ela disse que tinha parado de comer fruta do jeito errado. Eu sei que agora você está se perguntando: então, o que eu faço com as frutas que tenho em casa? Vou te dar as orientações práticas que dou para todas as minhas pacientes e que fizeram diferença real na saúde óssea delas. A primeira orientação é nunca consumir frutas ricas em oxalato, que são o morango, o espinafre, o cacau e a beterraba junto ou nas 2 horas após o consumo de alimentos ricos em cálcio como leite, queijo, iogurte, sardinha, brócolis ou suplemento de cálcio. Deixe pelo menos 2 horas de intervalo para que o cálcio possa ser absorvido antes do oxalato chegar ao intestino. A segunda orientação é não tomar suco de laranja junto com suplemento de cálcio ou com medicamentos para osteoporose. Se você toma essas coisas pela manhã, espere pelo menos 45 minutos antes de tomar qualquer suco cítrico. Se preferir, desloque o suco para o lanche da manhã e mantenha o café da manhã como o momento exclusivo dos suplementos e medicamentos. A terceira orientação é substituir sucos de frutas por frutas inteiras sempre que possível. Quando você espreme o suco, você concentra o açúcar, concentra a frutose e elimina boa parte das fibras que naturalmente freiam a absorção. Uma laranja inteira tem um impacto completamente diferente no metabolismo do cálcio do que um copo de suco de 3 laranjas. A quarta orientação é sempre combinar fruta com proteína quando ela for a refeição principal de um lanche. Fruta com queijo branco, fruta com ovo mexido, fruta com iogurte proteico. A proteína reduz o pico glicêmico da fruta, diminui o efeito inflamatório e ainda contribui para a síntese de colágeno, que é parte fundamental da estrutura óssea. A quinta orientação é priorizar as frutas que são aliadas dos ossos nas refeições do dia. Algumas frutas têm perfil nutricional especialmente favorável para a saúde óssea depois dos 60 anos. A ameixa seca é provavelmente o alimento mais estudado do mundo para a saúde óssea na pós-menopausa. Estudos clínicos mostram que 5 a 6 ameixas secas por dia durante 6 meses produzem resultados mensuráveis na densidade óssea de mulheres acima dos 60. O kiwi é rico em vitamina C e vitamina K, 2 nutrientes diretamente envolvidos na síntese de proteínas ósseas. A banana verde ou a banana da terra tem resistência ao amido que alimenta as bactérias intestinais benéficas, e um intestino saudável absorve cálcio de forma muito mais eficiente. O figo seco é uma das poucas frutas com quantidade significativa de cálcio. 3 figos secos têm cerca de 160 mg de cálcio, o equivalente a meio copo de leite. A sexta orientação é a mais importante de todas e é a que menos pacientes recebem claramente. O problema nunca é a fruta isolada. O problema é o padrão alimentar do dia inteiro visto como um conjunto. Se você come cálcio suficiente, vitamina D suficiente, proteína suficiente e distribui as frutas de forma inteligente ao longo do dia, respeitando as interações que eu expliquei aqui, a fruta voltará a ser exatamente o que sempre deveria ser: uma aliada da sua saúde. Eu preciso te responder agora 2 perguntas que eu sei que estão na sua cabeça. A primeira: doutora, eu nunca soube disso. Sempre comi fruta do jeito que aprendi e estou bem. A resposta é que os ossos perdem densidade de forma silenciosa. Não dói, não avisa. A osteopenia não tem sintoma. A osteoporose não tem sintoma até que acontece a fratura. Você pode estar perdendo densidade óssea há anos, sem saber por que o corpo não manda alerta. Por isso essa informação é tão importante agora, enquanto ainda há tempo de reverter ou estabilizar o processo. A segunda pergunta: doutora,
Meu médico nunca me falou nada disso. Ele não está errado. Seu médico cuida de inúmeros aspectos da sua saúde, numa consulta de tempo limitado. A interação específica entre determinadas frutas e a absorção de cálcio é um assunto de nutrição clínica especializada, não de consulta médica geral. Não é negligência, é a divisão natural do conhecimento entre as especialidades. Por isso, o trabalho conjunto entre médico e nutricionista faz tanta diferença para mulheres acima dos 60. Voltando à dona Sônia, ela me mandou uma mensagem há 3 semanas. Disse que a filha dela, de 38 anos, assistiu esse vídeo com ela e decidiu fazer uma consulta para entender melhor a própria alimentação. E que o neto, de 14 anos, parou de fazer suco de laranja com leite misturado, aquele vitamina que muita gente faz achando que é uma bomba de cálcio e vitamina C. A dona Sônia disse que ela tem a sensação de que aprender isso mudou não só a saúde dela, mas a saúde da família toda. É exatamente para isso que esse canal existe. Hoje você aprendeu que o abacaxi em excesso, e especialmente em forma de suco, aumenta a excreção de cálcio pela urina por causa da carga de frutose. Que o morango rico em oxalato bloqueia a absorção de cálcio quando consumido junto com fontes desse mineral. Que a laranja em suco junto com suplementos de cálcio ou medicamentos para osteoporose interfere tanto na absorção do cálcio quanto na eficácia do medicamento. Que o mamão em excesso, e especialmente em porções grandes no café da manhã em jejum, pode contribuir para a inflamação sistêmica que acelera a perda óssea, e que a uva e a uva passa combinam 2 problemas, frutose em excesso e oxalato, que juntos prejudicam tanto a absorção quanto a retenção de cálcio no organismo. E você aprendeu que a solução não é eliminar frutas. É consumi-las com inteligência, respeitando os intervalos certos, fazendo as combinações certas e priorizando as frutas que de fato apoiam a saúde óssea depois dos 60. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não sabia, me faz um favor agora. Pega o celular, entra no WhatsApp e manda esse vídeo para uma mulher que você ama que tem mais de 60 anos. Pode ser sua mãe, sua irmã, sua amiga de caminhada, sua vizinha. Ela está provavelmente cometendo pelo menos um dos erros que eu descrevi aqui. E agora, você tem a informação que pode mudar isso para ela. Deixa o seu like para ajudar o canal a chegar em mais mulheres que precisam dessa informação. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem um vídeo novo com informações como essas, explicadas de um jeito claro, baseado em ciência e feito para a sua realidade. E me conta nos comentários, qual dessas 5 frutas você mais consome no seu dia a dia? Você vai me surpreender com as respostas, eu sei. Eu leio todos os comentários. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes e te desejo saúde, força e muitos anos pela frente com ossos fortes e uma vida cheia de movimento. Cuida de você. Até o próximo vídeo.